O que diz a Bíblia no Salmo 115, então? Bem, o Salmo 115 é um salmo que relata a insensatez da idolatria e também é um convite para adorar e louvar o Senhor. E ele começa dizendo assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Aí ele diz o seguinte: por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são ídolos deles, obra das mãos dos homens. Eles têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos nele confiam. Israel confia no Senhor. Ele é seu amparo, ele é seu escudo. O que o salmista apresenta aqui é um contraste. Ele primeiro apresenta o Deus nosso, que é um Deus poderoso, um Deus verdadeiro, um Deus vivo, que mora nos céus, o seu trono está nos céus. Depois apresenta a inutilidade, vamos dizer assim, dos ídolos. E ele diz, os ídolos, as estátuas construídas pelas mãos dos homens, elas não têm valor porque elas têm olhos, mas não veem. Elas têm boca, mas não falam. Nariz, mas não cheiram. E ele vem falando, elas são obras inanimadas. Elas não podem nos salvar. Elas não podem interceder por nós. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus é um Deus vivo. Então é como se o salmista ele fizesse um contraste entre o Deus verdadeiro e os deuses falsos da idolatria. E ele faz então um convite para que nós adoremos o verdadeiro Deus. Seguindo o Salmo 115, no versículo 13, diz assim: Ele abençoa os que o temem. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre os vossos filhos. Aqui ele apresenta, então, uma oração, né, mostrando que Deus está desejoso de abençoar pais e filhos. Aí ele fala um pouquinho desta bênção. Ele diz, sejam benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Olha que lindo. Depois, ele então faz aqui uma declaração sobre o estado do homem na morte e o estado do homem na vida. Ele diz no verso 17, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, os vivos, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia! Ele faz um contraste aqui entre os mortos e os vivos. Ele diz assim, nós que estamos vivos, vamos louvar o Senhor. Os mortos, ainda que tenham morrido confiando em Deus, ainda que tenham sido pessoas justas e fiéis, eles não vão louvar o Senhor. Por quê? Porque os mortos, segundo a Bíblia relata em diversos versículos, não sabem o que fazem porque estão dormindo. Por exemplo, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, e eu até quero convidar você, logo depois do livro de Salmos, nós temos Salmos, depois nós temos aí Provérbios, e aí temos ali o livro de Eclesiastes. E a gente lê o seguinte, nos versículos 5 e 6. A Bíblia diz, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então amor, ódio, inveja já pereceram para eles. Para sempre não tem parte alguma do que se faz debaixo do sol. E aí Eclesiastes faz um apelo, dizendo o seguinte aqui no capítulo 9, no versículo 9 também. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias desta tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. E aí no verso 10 ele diz, tudo quanto te vier a mão para fazer,
faze-o conforme as tuas forças, dê o teu melhor. Porque no além para onde tu vais, não há obra, não há projetos, não há conhecimento, nem sabedoria alguma. É de acordo assim com este pensamento e este ensinamento bíblico que o salmista diz: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Mas nós, os vivos, nós bendiremos o Senhor. Nós bendiremos o Senhor. Claro que os mortos não permanecerão para sempre na sepultura, há uma esperança para eles. E a esperança é a volta de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, por exemplo, menciona que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, os mortos em Cristo também vão ressuscitar e serão transformados, e a morte um dia acabará. Essa é a grande esperança bíblica. Jesus mesmo falou lá em João capítulo 5, versículos 28 e 29, Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29, Jesus diz assim, vou abrir aqui o Evangelho, vamos lá. Aqui está, João 5, 28 e 29, Jesus diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então, todos estão nos túmulos, mas um dia, quando Jesus voltar, os justos, os que morreram em Cristo, serão ressuscitados para a vida eterna. E ele diz aqui no verso 29, ele diz: os que tiverem feito bem, ressuscitarão para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, ressuscitarão para a ressurreição do juízo. Então é por isso que o salmista diz: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Mas nós, os vivos, sim, louvaremos a Deus. Bondoso Deus, que bom estar aqui orando nesse momento tão especial de reflexão na Tua Palavra. Eu quero pedir ao Pai a Tua bênção. Eu quero colocar ao Senhor, diante do Senhor a nossa vida. Eu quero Te adorar, não adorar os ídolos inventados por nós mesmos, mas adorar o Senhor. Senhor, aceita nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenha um excelente dia e lembre-se, seja reavivado por Sua palavra.